Olá a todos, boa tarde, bem-vindos, obrigada pela vossa presença e obrigada também por esperarem estes minutinhos, como acabei de dizer. Obrigada também a quem nos acompanha lá em casa. Estamos em Mercúrio retrógrado e normalmente quando o Mercúrio está retrógrado, para quem acredita ou não, a verdade é que as comunicações ficam assim um bocadinho mais difíceis. Felizmente no próximo dia 2 ele já vai voltar ao seu movimento normal. Ainda assim há quem defenda que até ao dia 17 as comunicações ainda vão ficar assim mais ou menos. Estamos aqui então para esta edição do Comunicar Felicidade ao vivo. Melanie, boa tarde. Olá, boa tarde Sónia e boa tarde aqui à nossa plateia. Muito obrigado por terem vindo, terem se deslocado ao final da semana aqui para estarem um pouco a escutar a nós as duas, a tentar inspirar-vos. Espero que no fim consigam levar alguma coisa de útil para vocês mesmos, uma vez que estão aqui connosco a partilhar este momento, que é a nossa estreia, que é a primeira vez que nós fazemos o podcast ao vivo, e então muito obrigada por estarem aqui presente connosco a partilhar este momento. É sexta-feira, dia 30 de setembro, hoje assinala-se o Dia Internacional do Podcast e nós resolvemos estar aqui hoje, neste dia, para assinalar o Dia do Podcast com o tema Realizar Sonhos Sem Medo. Porquê hoje? Porque, na verdade, nós, eu, Sónia Clemente e a Melanie Simões, já há muitos anos que andávamos a falar, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que começar a fazer alguma coisa às duas. E sempre que nos encontrávamos, para a semana vamos beber café e vamos fazer qualquer coisa. Vamos fazer. Passaram-se anos, não foi, Melanie? É verdade, passaram-se anos porque nós gostamos muito de comunicar, a Sónia pela profissão, como é locutora, e teve que ser a pandemia que nos, no fundo, obrigasse, no bom sentido, a juntar para realmente criar um projeto que nós queríamos já criar há anos. Há anos. E isto porquê? Porque nós deixávamos sempre que, ao invés dos nossos sonhos, ao invés de deixar que os nossos sonhos ganhassem assim uma dimensão, nós deixávamos que o medo se instalasse. E então estávamos sempre a adiar. Por isso resolvemos então apostar neste tema, realizar sonhos sem medo, para assinalar o Dia Mundial do Podcast, Dia Internacional do Podcast. Antes de começarmos, Melanie, eu quero agradecer também à equipa que está aqui connosco esta tarde, da Asa Filmes, também ao Notícias de Leiria, que tão amavelmente se disponibilizou para partilhar a informação de que nós iríamos estar aqui hoje presentes, assim como ao Jornal da Marinha Grande. Exatamente, e ao espaço da própria FNAC, Exatamente, que nos permitiram realizar este encontro aqui e também nos divulgaram. Exato. Vamos então começar a realizar sonhos sem medo. Muitas vezes, como nos aconteceu a nós podemos falar nisso em pessoa, nós pensávamos sempre, vamos fazer qualquer coisa para agradar ao público, para ajudar o público, mas de que maneira? Nós temos muito aquela base, nós as duas, de sentimos-nos bem quando sabemos que estamos a fazer o bem para o próximo. Por isso nasceu então o podcast Comunicar Felicidade. Mas há muita gente que quer fazer alguma coisa, mudar de emprego, mudar de casa, terminar uma relação, colocar um projeto em casa. Há muita gente também que nos tem dito, vocês têm um podcast, eu gostava tanto de ter um podcast. Criar um podcast, escrever um livro. Há tanta gente que tem sonhos. O que é que faz com que as pessoas não coloquem os sonhos ou os desejos à frente? Como é que tudo começa, Melanie? Em primeiro lugar, tem que haver um clique interior nas pessoas, porque a maior parte das pessoas não acredita que é possível. Infelizmente, há uma crença instalada na maioria das pessoas que é impossível, ou isto não é para mim, ou os outros têm sorte. E é a primeira coisa que nós temos de mudar na nossa mentalidade, é exatamente esses pensamentos. Porque quando a gente vê alguém suceder na vida, quando a gente vê alguém conseguir alguma coisa, conquistar alguma coisa, lançar um livro, ou ter sucesso a nível de carreira profissional, ou encontrar o amor, ou ter uma relação saudável, seja o que for, muitas pessoas dizem, essa pessoa teve sorte, ou essa pessoa teve a vida facilitada de alguma forma, ou teve pais que lhe ajudaram, ou sei lá, outra coisa qualquer que costumam a dizer, que a pessoa ou tem saúde, ou tem a idade certa. As pessoas justificam muito o sucesso do outro. E temos de mudar isso na mentalidade das pessoas, e cada um por si, a mudança começa dentro de nós, porque enquanto nós justificamos o sucesso do outro como algo impossível para nós, nós nunca vamos
ter a nossa confiança. Nós nunca vamos acreditar que vai ser possível também para nós alcançar determinado sucesso ou determinada transformação. E o que é que eu apelo, e isto sem crítica alguma a cada pessoa, porque nós todos passamos por esta evolução ao longo da nossa vida, é que nós temos que parar de justificar o que o outro tem de bom com a sorte que ele teve, porque ninguém tem sorte. A sorte trabalha-se. A sorte trabalha-se. As pessoas fazem para ter sorte, as pessoas trabalham para ter sorte. Há uma frase muito gira que eu vi recentemente num perfil de uma cliente que trabalha imenso e era um post no Instagram e foi muito divertido porque o post dizia: não tenhas inveja de mim porque tu não ias aguentar as horas que eu trabalho. E no fundo é exatamente isso. O que acontece também muitas vezes nas minhas consultas é que eu pergunto às pessoas de 0 a 10 o quanto desejam alguma coisa. E as pessoas respondem 10. E depois eu pergunto de 0 a 10 o quanto estás disponível e disposta para fazer algo para alcançar essa coisa. O empenho que a pessoa, o esforço que a pessoa tem que no fundo ter diariamente. E aí as pessoas já respondem 1, 2. Então há uma grande discrepância no que eu quero, do fundo do coração, no valor 10, mas só estou disponível a fazer algo 1 ou 2 na escala de 0 a 10, a nível de 1 ou 2. E é isso que as pessoas têm que entender. Nós, para realizarmos sonhos, primeiro temos de acreditar que é possível. É a primeira coisa. E para isso é importante nós olharmos para nós e ter aquela noção que, ok, o outro não chegou lá porque teve sorte ou porque teve ajuda. Pode ter tido ajuda sim, pode ter tido sorte porque também agarrou as oportunidades e foi atrás e chega uma altura que depois também as coisas acabem por acontecer e por fluir. Mas a pessoa fez alguma coisa para conseguir alguma coisa na vida. E enquanto nós arranjamos justificações e desculpas que já não tenho idade, ou não tenho tempo, ou tenho filhos, ou sou casado, ou não tenho estudos, enquanto nós estamos com essas justificações, nós nunca vamos conseguir nada na nossa vida. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer... Vamos conseguir, Melanie, desculpa, vamos conseguir mais daquilo que já temos. Sim, mais daquilo que já temos, ou seja, porque a pessoa já há sonhos, a pessoa até tem uma vida boa, gosta da vida que tem, é grata, mas gostaria de se calhar realizar qualquer coisa extra. Acomoda-se. Acomoda-se, exatamente. E tem medo de sair daquela zona de conforto. Exatamente. Porquê? Porque não acha que vai ser possível. Então é muito importante que a pessoa comece a assumir responsabilidade das próprias ações, das próprias decisões, das escolhas, dos comportamentos que tem ou que não tem e que deveria ter para poder mudar. E começa tudo aí, em responsabilizar-me. A minha vida está agora como está, neste preciso momento, boa ou menos boa, dependendo da avaliação que cada um que tem da sua própria vida, mas é olhar para si e assumir aquela responsabilidade. A minha vida está como está neste preciso momento, porque eu o escolhi assim. E só esta frase já vai mexer muito no íntimo da pessoa. Vai haver muitas pessoas que vão dizer: não, isso não é verdade, eu tive azar e eu não estou assim porque quero. Mas sim, a pessoa está assim porque quer sim. E isso já é uma verdade que custa muito a digerir nas pessoas. Há pessoas que colocam a culpa nos outros. Eu sou assim porque, por exemplo, para quem queira... imagino ter o sonho de voltar a ter a própria independência porque está num relacionamento tóxico. Diz, não, eu não me vou separar ou eu não tenho a coragem de sair deste relacionamento porque o que é que vai acontecer ao meu marido ou o que é que vai acontecer à minha mulher? Não, eu não vou sair daquele local de trabalho porque depois o que é que eu vou fazer à minha vida? Ou o meu patrão não vai arranjar alguém para o meu lugar. Ou seja, coloca sempre a culpa na outra pessoa ao invés de assumir a própria culpa. Sim, eu não gosto muito de falar em culpa, porque a culpa está no tribunal, à partida ninguém matou ninguém, mas a responsabilidade, sim, há muitas pessoas que não querem assumir a responsabilidade, colocam essa responsabilidade nas outras pessoas que a rodeiam e é uma zona de conforto muito agradável, porque se o outro é que é responsável pelo meu insucesso, pelo meu fracasso, pela minha indecisão, pela minha estagnação, então eu não me sinto mal. E é aí que a gente tem que mudar, é a primeira coisa que tem que se mudar na mentalidade de qualquer pessoa que quer alcançar e conquistar alguma coisa na vida, seja por mais pequenina que seja, é entender: eu é que sou responsável pela minha vida, eu é que sou responsável pela felicidade e por tudo o que eu quero conquistar na minha vida. Então eu não posso responsabilizar o outro, eu tenho que chegar ao ponto de entender que tudo o que eu tenho na minha vida e tudo o que eu sou é porque eu escolhi e porque tive o comportamento nesse sentido ou não.
E é porque eu tenho que evoluir nesse conhecimento e transformar algo nesse sentido. E se a pessoa conseguir chegar a esse ponto de assumir essa responsabilidade. E quando eu digo isso, não é chicotear-se, eu sou culpada ou culpado e eu estou assim há 20 anos porque eu não valo nada. Não é isso. Isto não é para ninguém se martirizar, não é para ninguém autodestruir-se agora com culpa. Não é isso. É de uma forma neutra olhar para nós mesmos, no nosso íntimo, e apenas perceber como se fosse um clique. Meu Deus, eu estive a dormir. Isto é um abra-olhos, é um despertar de consciência. Ok, não fiz até agora, começa hoje. E está tudo certo, e está tudo bem. Certo. E não precisamos... passo pequenininho de cada vez. Exatamente, um passinho de cada vez todos os dias. E não precisamos nos martirizar por não ter feito nada até agora. Começamos hoje e está tudo certo. E talvez ao começar, digo eu, não seja bom começar logo com a comparação. Vamos supor, se a pessoa tem o sonho de perder 10 quilos, habitualmente, quando começa o ano novo, toda a gente diz, eu este ano vou perder 2, 3, 4, 5 quilos. No entanto, diz, a outra pessoa consegue, lá está, mas ela consegue porque tem tempo, consegue porque não tem filhos, consegue porque tem não sei quem que ajuda, consegue porque. Lá está, arranjar sempre desculpas para não dar o primeiro passo. No entanto, quando a pessoa decide, eu hoje fiz uma alimentação mais controlada e consegui anotar as calorias que eu ingeri, mas ainda não emagreci nada, enquanto a outra já conseguiu. Depois há também o termo de comparação com quem já teve sucesso ou quem já tem sucesso. Se calhar a comparação também deve ser controlada. Exatamente. Em primeiro lugar é assumir a responsabilidade e depois é a tal comparação, porque a outra já conseguiu, mas está a fazer isso há quanto tempo? Não é? Porque lá está, nós precisamos também ser persistentes, é preciso ter foco, é preciso ter disciplina e isso, por exemplo, é uma coisa muito bonita quando as pessoas às vezes perguntam, Melanie, eu estou à espera que me caia a motivação. Há muitas pessoas que estão à espera que a motivação caia do céu. E eu costumo dizer que isso nunca vai acontecer. Porque a palavra motivação está mal escrita. Não é motivação, é a ação é que motiva. E a ação durante quanto tempo? A ação durante 21 dias. O nosso cérebro, no início, resiste sempre a qualquer mudança. O nosso cérebro odeia mudanças, porque há 1 milhão de anos atrás, qualquer mudança poderia ser mortal. Então nós gostamos rotina, nós gostamos estrutura, gostamos que todos os dias o dia seja igual. E quando nós sugerimos algo à nossa mente, algo até proativo, mais saudável, ela não quer saber os benefícios do que nós estamos a sugerir, porque ela só entende uma coisa, mudança. E ela não quer isso. E nós, para criarmos um novo hábito, uma nova rotina, precisamos no mínimo 21 dias. E nesses primeiros 21 dias, o nosso cérebro vai nos manipular a todo o custo. Só depois de 21 dias é que vai colaborar connosco e então a ação durante 21 dias é que depois sim vai levar a motivar-nos a continuar. E são manipulações muito súteis. Tu estás a falar do exemplo da dieta, por exemplo. Alguém quer iniciar uma dieta, chega à casa, está muito escuro, está a chover, foi um dia horrível no trabalho e a mente depois não diz, vai comer chocolate porque eu quero gordinho, porque agora está a chegar o inverno e a gente supostamente temos de nos preparar para a hibernação. Ele não nos vai dizer isso, o que ele vai dizer é, coitada, foi um dia tão difícil, come um chocolatinho, tu mereces. No dia a seguir pode estar um dia esplendoroso, sol magnífico e correu-nos super bem. O que é que a nossa mente vai dizer-nos em casa? Foi um dia tão bom, tu mereces um chocolatinho como recompensa. Então é indiferente o que é que nos acontece no nosso dia a dia. A nossa mente vai arranjar manipulações muito súteis que nós aceitamos de forma imediata. E pensamos, é só hoje. É só hoje. Mas o só hoje... é todos os dias. É um ano, são 360 dias. Ou isso assim, que... nós não notamos que estamos a ser manipulados. Então há determinadas técnicas que nós podemos usar para ir contra essa manipulação, que só isso já dava outro podcast inteiro, mas existem. Eu ensino os meus clientes quais é que são as técnicas como contrariar essa manipulação mental para nós termos a disciplina durante os primeiros 21 dias e a partir daí sim, quando a gente aguentou 21 dias de determinada tarefa, ação, alimentação, seja o que for, nós entramos no ritmo e já acaba por ser um hábito e de repente aí a nossa mente já está do nosso lado, porque já está habituada, já não é mudança, já não é novidade. E aí tu já vais chegar a casa, porque se calhar tiveste um dia realmente cansado e está a chover e tu pensas, hoje não vou, e já vai ser a tua mente que vai dizer, não,
tens de ir, vá, mexe, estão ali as sapatilhas. Ir ao ginásio e não comer chocolate. E não comer E chocolate. o cérebro já vai pensar, olha, se não fores caminhar ou se comeres chocolate, olha o trabalho que o organismo vai ter a digerir o chocolate e olha as gordurinhas que vêm, seja para a barriga, para a anca, para a celulite, para onde quer que seja. A mente, lá está, a mente depois de 21 dias é a tua amiga. Os primeiros 21 dias ela é a tua inimiga. Nós temos literalmente a nossa inimiga dentro de nós. No entanto, ela não nos quer mal. Quem está a contrariar-nos é uma parte nossa da ancestralidade muito primitiva, quando nós realmente precisávamos ter muita cautela, quando nós não poderíamos só mudar só porque sim, porque podíamos morrer à fome ou poderíamos ser atacados por um tigre no meio da selva, então tínhamos de ser muito cautelosos antes de iniciar qualquer tipo de mudança. E essa parte da mente, no fundo, quer nos proteger. É a proteção que está ativa. Sim. Ou seja, então, só aqui para recapitular, primeiro temos que reconhecer que o erro está em nós, o erro ou a responsabilidade é nossa, está em nós. Depois, ajudar e colaborar com a nossa mente e também com os nossos pensamentos. E o que se segue, Melanie? Para que consigamos chegar aos nossos sonhos. Pronto, o que se segue é uma coisa que também faz com que muitas pessoas não tentem iniciar qualquer tipo de projeto novo, que é o medo de falhar. E o medo de falhar normalmente não tem nada a ver connosco, normalmente tem a ver com o julgamento dos outros, porque é assim, eu tenho medo de falhar porquê? Normalmente é pelo que os outros vão dizer de mim, porque senão, para mim, se eu cair aqui no meio da sala e não tiver cá ninguém, e ninguém viu, uma pessoa levanta-se e está bem. Agora, se uma pessoa cair no meio de uma plateia e toda a gente fica a olhar para nós, de repente a gente já fica com vergonha. Então, o que causa o medo de falhar é, na verdade, o julgamento das outras pessoas. Mas, na verdade, as pessoas, nós não sabemos qual é que vai ser o julgamento das outras pessoas. Isso é algo que nós também criamos na nossa mente. Criamos, mas não só, porque as pessoas também julgam imenso exatamente porque não querem fazer nada, então também gostam de ver o outro falhar, porque isso também vai dizer a elas, ainda bem que eu não comecei. Então, E vão para a tal zona de conforto. E vão para a zona de conforto, estás a ver, fulano tal tentou, deu-se mal, olha eu aqui, segurzinho, nada me aconteceu. E a mente pré-histórica feliz da vida. Então, o julgamento acontece sim. Nós temos a saber de onde é que ele vem para saber relativizá-lo, porque a verdade é que as outras pessoas não pagam as nossas contas, as outras pessoas não nos fazem um prato de canja quando a gente está doente em casa e estamos a precisar de ajuda, então porque é que as outras pessoas deveriam influenciar qualquer iniciativa minha para qualquer projeto meu? Se nas outras ocasiões da minha vida em que eu se calhar sou mais vulnerável e mais frágil e preciso de ajuda, assistência, um ombro amigo ou dinheiro, ou seja o que for, não estão lá. Então nós não podemos dar esse tipo de validação aos outros que na verdade não estão lá para nós nunca. Porque nós normalmente a gente preocupa-se com o que é que os outros vão dizer, o vizinho, coisas do género, ou o colega de trabalho. O colega de trabalho que a gente nem gosta, muitas vezes são as pessoas que a gente nem sequer gosta. A família do nosso parceiro ou parceira, o que é que vai pensar se eventualmente eu pensar numa separação, ou o que é que os amigos vão dizer se eu perder 10 quilos, vão dizer, olha, estás a passar fome. Ou se ganhares também, estás a ficar gordinha. Também. Julgam por tudo e mais alguma coisa. Julgam por tudo. Então é muito importante nós termos o autoconhecimento da nossa própria mente e de saber porque é que nós somos assim. E tudo vai levar sempre à pré-história. Porque há 1 milhão de anos atrás, quando éramos para aí 20 pessoas no planeta, nós vivíamos numa tribo muito pequeninha. Era muito importante a tribo gostar de nós. Era como se fosse o Big Brother, porque se não gostassem de nós, expulsavam-nos. Só que no Big Brother a gente vai para a vida normal e está tudo certo, ninguém morre. Há 1 milhão de anos atrás não era assim, se a tribo não gostava de nós, se nós fizéssemos algo que a desagradasse e ela acharia que nós não estávamos a ser úteis e que a gente não merecia a pouca comida que existia naquela altura, nós éramos expulsos da tribo. E ao ser expulsos da tribo, nós morríamos na selva, sem proteção, sem outras pessoas que nos ajudavam a caçar, por exemplo, a proteger-nos. E nós temos isso tão íntimo, ligado no nosso sangue, que nós ainda hoje temos esse medo. O que é que o vizinho vai dizer? Não vai dizer nada, porque a gente hoje em dia já não somos 20 pessoas, somos 20 bilhões ou mais.
E hoje em dia nós não temos só uma tribo. Por exemplo, tu e eu neste momento somos uma tribo juntamente com a nossa plateia. Vais a um curso de yoga uma vez por semana, a turma do yoga é uma tribo. A tua família em casa, o teu parceiro com quem tu vives, os teus filhos, é outra tribo. Vais para o teu trabalho, tens lá os teus colegas, mais uma tribo. Então mesmo que hoje em dia uma tribo te expulsasse por motivo que quer que seja, tu continuas com muitas outras tribos à tua volta, ou seja, tu não vais morrer à fome, tu não vais morrer desprotegida, porque há muitas estruturas que vão te apoiar noutros contextos da tua vida. O problema é que as pessoas não sabem isso, porque não sabem que é por isso que a gente liga tanto ao julgamento do outro, e não têm a consciência disso, e agem como se houvesse só uma tribo, e como se um julgamento de uma única pessoa, ou de uma meia dúzia de pessoas, num planeta de 20 bilhões, valesse um peso que faz com que eu depois não avance, porque eu tenho medo de falhar, porque é que os outros vão dizer? O que é que interessa o que é que os outros vão dizer? Eles não pagam umas contas, eles não me fazem canja quando eu estou doente, eles não me dão boleia quando o meu carro ficou sem combustível. Não interessa o que é que os outros vão dizer, eles têm a vida deles. Mas para chegar a esse ponto, a esse pensamento e a essa certeza, e ter essa força interior para, tipo, não me importo, eu vou avançar com o meu sonho, se o meu objetivo é este, eu vou rumo a esse objetivo, há também um trabalho de inteligência emocional a trabalhar diariamente. Sim, eu por acaso tive muita sorte. Eu tive uma mãe escorpião, e se alguém tem um escorpião na vida sabe que eles não ligam nada à opinião dos outros. Eles querem, fazem, acontece, ponto. Aliás, quando dizem já está feito. E então eu tive um exemplo de uma mulher muito forte, que nunca se preocupou, quando quer agir ela age. Isso foi o exemplo que eu tive toda a vida. No entanto, eu demorei muito tempo para ser assim, porque eu tive o exemplo, não quer dizer que isso depois passe de forma automática para dentro de nós, mas pelo menos eu tive alguém que me sempre empurrava para fazer as coisas. Também tive o meu pai, que também foi sempre, que me apoiou sempre em tudo. Aliás, eu tenho pais formidáveis. E isso até é interessante, porque normalmente nas redes sociais fala-se muito na jornada do herói, que é normalmente que as pessoas têm uma história para contar, são sempre aquelas que sofreram muito, ou tiveram cancro, ou foram abandonados. E eu durante muito tempo pensei, o que é que eu vou dizer às pessoas? Não tenho nada para contar, porque sempre tive sorte no apoio familiar que tive. Até chegar a uma altura que eu pensei, isso não faz sentido. Eu sou um ótimo exemplo para as pessoas, para elas no fundo terem a noção que é possível. É possível ter uma família funcional, é possível ter pais que nos apoiam, é possível nós termos pessoas que acreditam em nós e que nos empurram e que dizem vai sem medo e se caíres nós estamos aqui para ti. E então acho que também é importante transmitir essa sensação às pessoas, e eu tento fazer muito isso em consulta com os meus clientes, tento muito trabalhar que eu acredito neles, e eu vou a todos os sonhos que eles concretizem, aos lançamentos dos livros ou quando fazem outras coisas, porque eu acredito nos meus clientes, porque eu sempre tive também essa fé da minha família em mim. E eu acho que é importante as pessoas também saberem isso, de não tenham só de medo de falhar, porque também há pessoas que estão lá para vos levantar e dar-vos a mão e também vos ensinar ou apoiar ou ajudar como é que podem fazer diferente. Porque é natural que a gente vai falhar. Aliás, nós éramos mais inteligentes quando tínhamos 1 ano, qualquer bebê. Quando vocês eram bebés, eram mais inteligentes do que agora. Porque nós tínhamos 1 ano e eu não conheço um único bebê que tentasse andar, que caiu e que ficou sentado e disse para ele mesmo, eu nunca mais vou tentar. Eu fico aqui agora eternamente, porque eu falhei, eu tentei andar, não consegui, caí, eu fico agora aqui eternamente e vou andar o resto da minha vida em cadeira de rodas, porque eu não vou conseguir saber andar. Não conheço um único bebê que tivesse feito isso. Aliás, graças a Deus, as pessoas andam todas. É sinal que nós em bebê, com 1 ano, tínhamos mais inteligência emocional do que temos agora, se calhar com 20, 30 ou 40. Porque as pessoas também têm que entender que quando a gente tenta realizar sonhos, nós vamos ouvir nãos. Muitos nãos. Muitos nãos. E portas que nos... Ouvimos um sim depois de 99 nãos. Vão-nos bater a porta na cara, vão-nos destratar, vão gozar connosco. Desacreditar. Tens a certeza, ganhei a juízo, não sei. Isso não vai dar certo, porque lá está, como explicaste há pouco, as pessoas vão te alertar para te manteres na tua zona de conforto, para não seres a expulsa daquela tribo, porque poderá vir alguém
que te faça mal. No fundo, se nós formos analisar, essas pessoas querem o nosso bem. Algumas sim, algumas querem o nosso bem, sim, e têm medo que a gente falha. E então agem de acordo dos próprios medos que também sentem. Outras querem que tu falhes e que nem sequer comeces. Então nós também temos de ter essa noção que, independentemente se alguém diz para não avançarmos, ou por querer o nosso bem, ou por não querer o nosso bem, a vida é nossa e as consequências de todos os nossos atos e de todas as nossas decisões também são sempre nossas. E às vezes as pessoas têm aquela ilusão do eu não tomei a decisão. Isso é uma ilusão, porque a pessoa tomou a decisão de não avançar. Então nós tomamos uma escolha para estagnar na nossa vida. E as pessoas às vezes não têm essa noção, porque acham, enquanto não decidiram de seguir em frente, de evoluir, de tentar algo novo, que não estão a arriscar nada, que ficam no mesmo sítio. E isso não é verdade. As pessoas estão a decidir a ficar igual, a estagnar, mas elas não ficam no mesmo sítio, porque enquanto essa pessoa não avança, as outras pessoas o fazem. Então essa pessoa, a pouco e pouco, vai ficar para trás, enquanto as outras pessoas tiveram a coragem, vão avançando para a frente. E essas pessoas depois que não foram para a frente, por causa do medo do não, por causa do medo da queda, da falha, do que é que os outros vão dizer, chegam e depois à conclusão, a outra pessoa teve sorte. Ela não teve sorte, ela avançou, enquanto a outra pessoa decidiu ficar parada. Então é muito importante nós lembrarmos-nos sempre daquele bebê que fomos com 1 ano, que fartou-se de cair, se calhar 1000 vezes, até meio embriagado, com aquele andar todo torto, chegar ao móvel e fazer aqueles 2 metros e aquele sorriso que está estampado nas caras dos bebés quando conseguem, depois de finalmente, depois de 1000 tentativas ou 10.000 conseguirem andar 2 metros e nunca desistiram, é lembrar-nos, eu já fui este bebê, eu tinha 1 ano. E aprendi. E consegui. Hoje vou conseguir. E se cair, levanto-me novamente. Exatamente. Como é que eu com 1 ano era mais inteligente do que sou agora? Como é que eu com 1 ano tinha mais coragem do que tenho agora? Como é que eu com 1 ano tinha menos medo do que tenho agora? Quando na altura a queda era dolorosa, não é? Pronto, temos a fraldinha, mas às vezes era dolorosa, caíamos de cabeça ou nos joelhos, ou ripávamos um bocadinho as mãos. Então é ter essa noção, eu continuo a ter essa essência dentro de mim, eu continuo a ser esse bebê. Então bora lá, vamos tentar. E se eu cair, eu levanto-me. E muito importante para essas pessoas que têm medo do julgamento, só julga quem nunca tentou. E só não erra quem nunca trabalhou, é o que se costuma dizer no trabalho nas empresas, só não erra quem não trabalha. E é mesmo verdade. Porque quem tenta conseguir alguma coisa, sabe que vai cair, já passou por esse processo e essa pessoa nunca vai julgar o outro, porque sabe qual é o processo, independentemente de qual é o sonho, os nãos, as portas que nos fecharam na cara, as vezes que a gente se esperou pelo caminho, que a gente perdeu a confiança, que choramos e que depois a gente não vai e tu que vais conseguir, segue outra vez em frente. Quem tentou e quem conseguiu nunca vai julgar a outra pessoa que está a cair. Então também é muito importante ter isso em mente, que quando alguém realmente nos diz algo em forma de julgamento, lembrar-nos, esta pessoa nunca fez nada. Esta pessoa está a julgar porque nunca fez nada. Ou nunca fez nada, provavelmente, naquela área que nós queremos fazer, não é? Pode até ter feito noutras áreas, não naquela. Não naquela, exatamente. Ou então, quando nós aceitamos a opinião dessa pessoa, perguntarmos a nós mesmos, então, mas espera aí, o que é que ela fez nesta área que eu quero entrar? Qual é o conhecimento dela? Qual é a autoridade para falar sobre determinado assunto? Exatamente. E depois também perguntar-nos, e o que é que ela fez, em geral, na vida dela, que pelo menos possa dar algum apoio emocional na conquista do sonho ou de uma mudança. E a verdade é que, Sónia, que a maioria das pessoas, mas a grande maioria das pessoas, nunca fez nada. Essa é que é a grande verdade. Nunca arriscou nada. E não estão bem no emprego, e não estão bem nas relações, e não fazem nada do dia a dia, e passaram, por exemplo, a pandemia toda só a ver Netflix e todas as séries que havia, e não gastaram um único minuto daquele tempo ao exercitarem-se, ao cuidar de si, de forma, seja o que for, fazer jardinagem, pintura, leitura, passear no sentido de ler livros, inspirar-se, falar com a família. Não fizeram absolutamente nada durante 1 ano inteiro. E não fizeram nada porque é esse o estilo de vida já delas antes da pandemia. E eu não estou a dizer isso com crítica às pessoas, porque eu própria já estive aí. Eu, por exemplo, isto para as pessoas não pensarem que eu não sei do que é que eu estou a falar, eu quando saí da faculdade, uma pessoa entra com 6 anos na escola, não é? A partir daí tu estás dentro de um regime, nunca mais sais de lá,
fazem-te a estrutura toda, não é? Entras para o 12º, depois vais para a faculdade. Eu quando saí da faculdade, eu caí, não digo num buraco de depressão, mas num buraco da procrastinação, da estagnação, porque de repente pensei, e agora vou para onde? Porque até lá uma pessoa tem, no fundo, o caminho muito orientado. E eu tive um ano completamente a fazer nenhum. Eu, nessa altura, sim, não havia Netflix, que isto já foi há 20 anos, mas eu via todas as séries que havia. Eu durante um ano não fiz nada. Tive sempre deixar para amanhã. Deixar para amanhã, não ia mandar currículos, sentia muito perdida. Por isso é que eu também estou a dizer isto às pessoas, porque eu sei o que é. Porque uma pessoa sente-se muito perdida, não sabe por onde é que há de se virar, o que é que há de fazer, por onde há de começar. E na altura não se falava isso, isto há 20 e tal anos não se falava em nada disto. Agora tens coaching e psicologia em tudo o que é sítio. Na altura ninguém falava de nada, ainda era muito aquela mentalidade muito certinha, muito tradicional, sais da universidade, conservadora, vais para o trabalho e ficas lá 50 anos até a reforma. Então eu sentia muito perdida e sem apoio naquele momento e tive de descobrir por mim mesma como sair novamente daquele buraco, mas não era um buraco de tristeza, era um buraco mesmo de não de fazer nada, de estar preguiçosa, de procrastinar e de estar muito perdida, sem saber o que fazer. Então eu sei o que é isso. Mais uma vez, eu não estou a julgar ninguém que neste momento esteja nessa situação, porque eu já passei por isso. Por vezes precisamos de passar pela situação para depois dar a volta e conseguir também sair e lutar pelos nossos verdadeiros sonhos. E para ficarmos fartos também. É preciso também às vezes passar pela situação para ficar farto de não fazer nada. Porque nós, na verdade, o ser humano está programado para gostar de ser útil, para gostar de dar um contributo à comunidade. Aliás, está interligado com a nossa felicidade. Nós sentimos que nós estamos a fazer alguma coisa produtiva para os outros e que a gente vê que o nosso trabalho diário tem algum efeito, algum impacto positivo nas outras pessoas. Então, às vezes, também é preciso fazer nada para uma pessoa também começar a ficar farta de fazer nada. Eu também sei que muitas pessoas não fizeram nada na pandemia e viram tudo o que é Netflix, mas depois quando o desconfinamento começou, começaram a iniciar a fazer muitas coisas sim. Porquê? Porque estavam fartas e porque também já não queriam saber se iam falhar ou se não iam falhar, porque a pandemia também trouxe uma coisa muito boa, que foi, nós não sabemos o dia da amanhã, deixa lá, mas é aproveitar enquanto somos livres e podemos sair de casa para fazer alguma coisa. E isso também foi muito bom para muitas pessoas. E foi exatamente na pandemia também que nasceu o nosso podcast Comunicar Felicidade. Melanie, em jeito de conclusão, então, quando nós queremos realmente realizar os nossos sonhos, primeiro, determinar qual é o meu verdadeiro sonho. O que é que eu quero? O que é que não me está a fazer sentir bem? E o que é que eu quero em determinado momento, porque na verdade o nosso sonho hoje pode não ser o nosso sonho daqui a um ano. O sonho de uma pessoa aos 15 anos é diferente do sonho de uma pessoa aos 30. Pode ser ter um relacionamento melhor, pode ser ter um emprego melhor, pode ser ter uma casa melhor. Exatamente. Cada um tem o seu sonho. Assumir e determinar qual é o sonho. Exato. Aliás, a palavra sonho pode ser um pouco assustadora e podemos trocá-la por que situação é que eu gostaria de ver melhor ou melhorar, por exemplo, no próximo ano. E assim Sim. já é mais fácil para as pessoas conseguirem, se calhar, delinear o que é que está na sua vida que ou está menos bem, ou que está bem, mas que gostariam de aprofundar ainda mais. Depois, assumir que a responsabilidade é minha, sou eu que devo tomar a responsabilidade se eu quero, por exemplo, comprar uma casa nova no espaço de um ano. Não é um bom exemplo, porque agora acho que nem nos próximos 10 anos ao preço que as casas estão, mas vamos supor, quero comprar uma casa nova no próximo ano, então onde é que eu posso começar a economizar, onde é que eu posso... Muitas vezes as pessoas também dizem, olha, eu vou cortar nesta despesa. Não, onde é que eu posso ganhar mais dinheiro? De que maneira é que eu posso rentabilizar mais? Posso... deixar de comer todos os dias um bolo, deixar de ir beber um café, começar a economizar e arranjar formas de chegar àquele objetivo. Depois... As tampas. As tampas. Os nãos. Os nãos. Não são as outras pessoas que pagam as minhas contas, não são as outras pessoas que tratam da minha vida, não é? Não. Saber lidar com Saber isso. lidar com o medo de falhar. E trabalhar também, muito a inteligência emocional também. Sim, e o autoconhecimento, de onde é que vêm estes medos, porque é que eu sinto desta determinada forma. Entender que nem tudo o que vem à minha cabeça é meu, porque nós temos pensamentos mais modernos e pensamentos da nossa parte mais da pré-história, então ter essa noção, nem tudo o que vem, eu tenho que concordar. Tem que haver aqui um debate interno e saber que nós
vamos ter que batalhar sim. O bebê também não começou a andar na primeira tentativa, então nós vamos ter que aceitar que vamos ouvir não sim, mas não é porque alguém diz não que nós vamos desistir daquilo que nós queremos fazer. Aliás, existem muitos, mas muitos exemplos mesmo de pessoas que tiveram, e agora mesmo grandes sucessos, pessoas, por exemplo, que foram a um casting de música, de cantores. Por acaso, um deles, um exemplo foi a minha Ana, que está aqui, que mandou-me ainda esta semana, que foi um rapaz que foi mesmo ao America Got Talent, ou seja, um show de talentos para cantores e para talentos em geral, e disseram que ele faltava-lhe qualquer coisinha ao rapaz, ele era novo, tinha para aí uns 15 anos, e no entanto agora é uma super estrela. Ou seja, também ouviu um não de um júri internacional, à frente de uma plateia para aí de uns 5.000 pessoas que estavam presenciais, mas de um público de milhões na América toda, e no entanto aquele rapaz de 15 anos seguiu a sua vida e agora é um músico muito bem visto, é famoso e tem uma carreira exemplar. E se para termos essa noção que nós não podemos confiar nos nãos que a vida nos dá, temos nos de interpretar como críticas construtivas e aproveitá-las. Ok, recebi este não quero, parto para outra, ajusto o meu comportamento, ajusto o meu plano de ação, mas sigo em frente naquilo que eu realmente quero. Ou então, por acaso, esta semana fui ver um concerto dos The Gift ao Teatro José Lúcio da Silva e o Nuno Gonçalves partilhou uma história muito engraçada, é saber transformar o não em sim. Porque ele deu o exemplo, uma banda de Alcobaça, que neste momento já está no mundo inteiro, não é? A fazer sucesso. Ele queria um determinado produtor a masterizar aquela música, ele mandou-lhe um e-mail a explicar e recebeu um não. Ele disse, não, eu vou transformar este não em sim. E ele respondeu a dizer, como é que como é que diz que não a uma banda de Alcobaça que tem lutado tanto para conseguir fazer discos e nem sequer nos dá a oportunidade de fazer pelo menos uma música? E o produtor, ao receber essa resposta dele, disse, só pela sua resposta vou aceitar. Ou seja, é transformar o não em sim. Também está um pouco nas nossas mãos ver de que forma é que podemos, digamos, contornar a situação, porque se a pessoa, é normal, o ser humano diz logo, não, vamos sair de casa, não, está confortável em casa, não porquê? Espera aí, se calhar podemos fazer isto ou arranjar uma forma de contornar para ser um talvez. Não, aliás, esse é um ótimo exemplo, porque é exatamente isso. Nós podemos transformar um não ou em si, e nesse caso ele foi muito inteligente e criativo de o fazer, mas mesmo que não seja logo um sim direto, podemos sempre trabalhar o não e transformá-lo em sim, ao aceitar o não como uma crítica construtiva, se realmente teve potencial e conteúdo para poder ser uma crítica construtiva e realmente então trabalhar alguma capacidade em nós, seja o conhecimento, seja uma aptidão do talento, seja uma pessoa sentir-se mais à vontade para falar, por exemplo, em palco, seja o que for. Isso também é trabalhar o não e transformá-lo em sim, que é no fundo, ok, houve estes obstáculos, houve estes desafios, então eu vou treinar, aprender, aprimorar o que é necessário para escalar esta montanha, este obstáculo, este desafio, para depois poder continuar e já ter um sim. Porque às vezes as pessoas até dizem mesmo isso, dizem mesmo, olha, ainda não, porque falta isto ou aquilo. Ou ainda não porque estávamos à espera ou imaginávamos outra coisa. E a pessoa pode depois tentar entender se realmente aquilo é importante para nós e se é uma crítica que vale a pena ser trabalhada nesse sentido. Exato, fazer também essa autoavaliação. Melanie, será que alguém do público quer fazer perguntas sobre este assunto? Estão assustados. Estão assustados, já têm a informação toda. Entretanto, vendo aqui as horas já... Habitualmente o nosso podcast tem uma média de 15, 18 minutos. Já estamos a 45 minutos quase. Sim, também começámos mais tarde. Um pouquinho mais tarde. Não sei se alguém quererá fazer alguma pergunta sobre o assunto. Esclarecidos? Sim? Se não temos um miminho. Exatamente, temos um miminho, sim, que nós preparamos. Queres apresentar tu? Ninguém tem perguntas e a gente fomos tão explícitas, Sónia. A gente fomos tão explícitas que ninguém precisa de saber também nada. Para dizer uma curiosidade, se a Núria me permitir, a responsável aqui do Espaço Cultura da FNAC. Estávamos em conversa e esta edição do Comunicar Felicidade é a última neste espaço. Ou seja, vai fechar para obras para a semana.
E a partir depois, quando estiver renovado, será no primeiro andar. É curioso nós estarmos aqui a encerrar então este espaço da FNAC. É verdade. É uma estreia para nós mas fecha um ciclo. É uma nova era. Exatamente. 12 anos depois. É. Obrigada, Núria, já agora pela disponibilidade. Então, nós fizemos aqui uns miminhos para oferecer a cada um de vocês com frases positivas e tem sementes de girassol. Porquê as sementes de girassol, Melanie? Então, cada saquinho tem uma frase diferente. No final, que daqui a uns segundos podem vir escolher o vosso saquinho, verem o que é que o universo vos quer transmitir com a frase que vos calha. Nós pensámos primeiro em dar ou uma caneta, ou uma chave, ou coisas do género, mas depois pensámos, isto tudo tem a ver com mentalidade e com reflexão e com mudança interior. Então pensámos, por que não dar algo que venha em seguimento desta conversa que tivemos aqui. Então são sementes de girassol, porque o girassol é a flor que representa o sol, na verdade, que vira sempre ao sol, vai atrás do sol, ou seja, é uma planta que busca o brilho. E também sementes por quê? Porque tal e qual como um sonho, nós temos primeiro preparar o terreno para poder semear uma semente. E depois de semearmos a semente, a gente não pode abandonar a planta e ir embora. Nós temos que regá-la, temos que ver se precisa de adubo ou mudar de vaso. E é importante que as pessoas também tenham essa noção que quando começam a fazer algo hoje, e estamos sempre a tempo, mudar a qualquer instante da nossa vida, mas a natureza dá-nos o exemplo, o fruto é só daqui a um ano. E muitas pessoas querem o fruto ainda hoje, aliás, plantaram a semente hoje e estão à espera hoje de já ter uma maçã, se calhar agarrada na árvore. E não é assim que funciona. E é muito importante nós entendermos isso. O ser humano faz parte da natureza e nós pensamos em dar-vos sementezinhas no sentido para poderem plantar em casa, num vaso, os vossos girassóis. E se calhar hoje à noite, quando estiverem mais calmos na vossa cama, ao ler a frase inspiradora, que cada saco tem uma frase diferente, pensar um pouco para vocês: o que é que eu posso melhorar na minha vida? Não quer dizer que a vossa vida esteja mal ou errada, mas o que é que eu gostaria de melhorar ainda mais um bocadinho? Onde é que eu gostaria de iluminar alguma coisa, tornar mais positivo? E tentar pensar um pouco sobre isso e o que é que podem fazer para isso acontecer, quais é que eram as decisões que deveriam tomar, os comportamentos, as atitudes que deveriam se calhar alterar, mudar, iniciar, seja o que for. E plantar estas sementezinhas e terem a noção que cada vez que olhassem para o vosso vaso com as sementes, quando vem ali a primeira filhinha a nascer, que entendessem, ok, ainda sou um bebê, ainda vou a tempo, só para o ano é que vai haver um girassol, então eu também tenho que ter a paciência comigo mesma, tenho que me respeitar, tenho que respeitar o meu tempo, tenho que respeitar o tempo dos outros e do mundo para o que eu quero mudar e transformar. Tenha tempo para crescer e tenha tempo, no fundo, para desenvolver-se. E então a gente pensou em dar-vos este saquinho com as sementes, porque tem como se fosse um psicólogo lá em casa, dentro do vaso, a vos relembrar: tem calma, não desesperes, não percas a paciência, não percas a fé, porque olha, eu também ainda só agora se 1 centímetro da terra, e no entanto é para eu ter 1 metro e estar toda a marlinha com pétalas à volta. É no fundo um lembrete, porque as pessoas esquecem-se, quando nós estamos em busca de alcançar alguma meta na nossa vida, nós esquecemos-nos, nada é rápido demais, nós hoje em dia estamos muito habituados que seja tudo muito rápido, e então é no fundo para terem o vosso girassol, o vosso coach da felicidade, o vosso mentor da fé, o vosso psicólogo lá em casa com vocês. Por isso eu agradeço se realmente plantarem e depois se tirarem uma fotografia e enviarem para nós, para as redes sociais. Eu adorava partilhar os vossos sementes no vaso. E como disse aqui a minha Sónia mais realista, ela no fim, quando eu expliquei-lhe a ideia, ela disse-me assim: sim, Melanie, olha, para quem não faz, olha, come-as, porque as sementes também dá para torrar. Também dá para comer. Pronto, sempre é um autocuidado, sempre é uma nutrição de alguma forma também saudável. Mais prática e também como a natureza nos ensina, e estamos no outono neste momento. Não se pode desperdiçar. Há muitas coisas que também temos que deixar ir, não é? A natureza também está agora a deixar cair as folhas. Sim. E nós muitas vezes também temos que deixar ir. Então, se nós já sentimos que não vamos ter tempo de cuidar da flor, pelo menos vamos nutrir o nosso organismo com gorduras boas.
Muito obrigada por terem vindo, muito Obrigada a obrigada. Podem vir cá à frente, se faz favor, para escolherem o vosso saquinho, porque lá está, Sim. cada saquinho tem uma mensagem diferente, para ver o que é que o universo vos entrega. Olha, Melanie, eu também vamos nos despedir de quem está lá em casa a assistir nas redes sociais. Obrigada. E se calhar convidava toda a gente a vir aqui também ao palco. Podíamos nos juntar e tirar uma fotografia todos juntos. Pode ser, para mais tarde recordar. E depois cada um leva o seu miminho. Está bem? Sim, vamos? Vamos. Então, muito obrigada a todos. Obrigada. E um bom fim de semana. Deus. Obrigada. E Beijinhos. obrigada também ao Carlos e ao Luís, que se disponibilizaram para fazer a parte técnica desta edição e também para fazer a emissão através das redes sociais. Obrigada, Carlos. Obrigada, Luís. Sem vocês não era possível. Obrigada.